Oi, gente, tem um vídeo circulando nas redes, eu vou exibir o vídeo agora. Bolsonaro vai num avião e é vaiado e começam a gritar fora Bolsonaro, genocida e outras coisas que eu não vou repetir, obviamente vocês me conhecem, mas vamos ouvir o vídeo. Genocida! Genocida! Genocida do caralho! Fora! Fora! Bem, vamos trazer os detalhes, né? Tá circulando nas redes sociais, né? Um vídeo que mostra Bolsonaro entrando em um avião comercial da Azul e ele sendo recebido com fortes protestos, né? De acordo com o jornal o Globo, o episódio aconteceu no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, né? É possível ver diversos passageiros filmando o chefe do governo federal, enquanto outros se aproximam dele. É possível também ouvir os gritos de fora Bolsonaro, genocida, além de vaias. Bolsonaro disse, mostrando todo o seu preconceito, né, típico dele, que vocês estão bem hoje, hein? Quem fala fora Bolsonaro deve estar viajando de jegue, não de avião. É ou não é? Para ser solidário ao candidato deles, né? Tá querendo dizer o quê? Que os nordestinos não têm direito... Porque é no Nordeste que teve a votação mais forte das pessoas. Preconceito regional, é preconceito com o pessoal mais simples. Qual é o tipo de preconceito que você está querendo exibir aí, Bolsonaro? Mas, de qualquer forma, com a classe trabalhadora, pode ser um preconceito com a classe trabalhadora também, não é? Enfim, algum tipo de preconceito que ele quis exibir, né, com essa fala aí, ele foi brutalmente vaiado. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso daí. Começa. Os bolsonaristas, eles gostam de dizer que o Bolsonaro é amado pelo povo, que o Bolsonaro é muito querido, que Bolsonaro pode andar entre o povo e que essa é uma demonstração, essa seria uma demonstração da popularidade do Bolsonaro. Não. Quando Bolsonaro anda com o povo dele e tem aquela popularidade, aquela coisa laudatória, aquela coisa só de elogios e tal, é porque ele está com os bolsonaristas, é porque ele está apenas no cercadinho, ele está apenas, sabe, no parquinho, ele está apenas no grupinho que apoia ele, que adora ele. Isso não representa o resto da população brasileira. E aí, num voo da Azul, que as pessoas não tinham sido convocadas por ele, porque quando ele vai para uma manifestação popular, é apenas o pessoal convocado por ele que está lá. Então, são os bolsonaristas. Por isso que tem aquela relação tão, digamos assim, de elogios efusivos, né? Mas o pessoal que estava no voo da Azul, lá no Espírito Santo, não tinha nada a ver com isso. Simplesmente se viram diante do genocida e exprimiram o sentimento que está presente em grande parte da população brasileira. E vale a pena dizer que o que eles fizeram aí, gritando fora Bolsonaro e criticando Bolsonaro, exprime apenas o sentimento de dor, de indignação, de raiva e de crítica, de ojeriza, de nojo que o povo tem diante de Bolsonaro, que é totalmente justificado, vamos lembrar, porque Bolsonaro, entre outras coisas, entre outras muitas coisas, minimizou a pandemia, foi contra as medidas de distanciamento no início que poderiam ter salvado milhares de vidas, montou um governo que ignorou os e-mails da Pfizer, que não comprou a vacina quando ela foi oferecida por metade do preço, que indicou pessoas e ficou recomendando para a população medicamentos sem comprovação científica, como a hidroxicloroquina para a Covid. Esse é o legado do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Foi um governante que foi contra o uso de máscara desde o início e agora parece que está usando porque tem uma cepa indiana aí, né?
e alguém deve ter dito a ele que se ele não usasse, ele corria risco de vida, né? Mas ele sempre foi contra o uso de máscara, participou de várias aglomerações sem máscara, convocou bolsonaristas constantemente para aglomerar sem máscara, chegou até a ser multado ali pelo Flávio Dino por causa disso, para não falar na destruição da Amazônia, para não falar na venda da Eletrobras e da venda das estatais, da dilapidação do patrimônio brasileiro, para não falar em ele ter apoiado uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, para não falar que foi o governo Bolsonaro era contra o auxílio emergencial, vamos lembrar, e a primeira proposta do Paulo Guedes foi de R$200. E agora, mais recentemente, quem cortou o auxílio emergencial foi esse governo. Então, Bolsonaro e os apoiadores do Bolsonaro, esse sentimento exprimido por essas pessoas no voo da Azul é o sentimento da maioria do povo brasileiro. E vocês, muitas vezes, não sabem disso porque vocês estão na bolha bolsonarista, porque vocês estão em grupos que todo mundo só fala bem de Bolsonaro. Mas se vocês forem conversar com a população para além de suas bolhas, para além dos seus círculos restritos, vocês vão perceber que tem muita gente que está insatisfeita com Bolsonaro. E a insatisfação com Bolsonaro não significa automaticamente um elogio sistemático a tudo que foram os governos petistas. O governo petista tem muitos méritos? Tem, mas tem deméritos também, tem problemas também. E tem muita gente que tem uma completa ojeriza com relação ao Bolsonaro e tem críticas aos governos petistas, assim como tem críticas a outras pessoas do chamado campo democrático de esquerda, né? Tem gente que diz que fulano não é de esquerda, tem gente que diz que fulano não é de esquerda. Sempre tem essas discussões de quem é de esquerda, quem não é. Não é? Eu, sem sombra de dúvida, sou porque eu defendo a democratização dos espaços de trabalho. Eu defendo a expansão do trabalho cooperativo como forma de superação do próprio capitalismo. Então, a minha posição ideológica é, sem sombra de dúvidas, dentro do campo da esquerda pró-classe trabalhadora, pró-trabalho. Né? Mas existe toda uma discussão, fulano não é de esquerda, fulano Beltrano não é de esquerda, enfim. Agora, eu quero dizer para vocês que a humilhação que Bolsonaro sofreu nesse voo da Azul é muito pouco perto das quase 500 mil vidas já perdidas por causa dessa pandemia. É muito pouco perto de uma pessoa e os seus filhos que participaram em rachadinhas e que dilapidaram o patrimônio público para enriquecer. Mas já é alguma coisa. Foi o pessoal que estava dentro do voo da Azul e que falou fora Bolsonaro me representa. Que chamou ele de genocida me representa. E dizer para vocês que nós não podemos descansar, não só enquanto ele não sair do poder. Ele tem que sofrer impeachment, se não sofreu impeachment por causa desse Congresso covarde, tem que ser derrotado nas eleições e depois todas as pessoas desse governo que cometeram crimes têm que ser processados para responder na lei pelo dano que realizaram para a vida de milhares de brasileiros e famílias que estão enlutadas, que não precisariam estar por causa dessa figura e por causa do seu governo, do governo dele. Né? Então, os meus parabéns aos tripulantes desse voo da Azul. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne membro ou apoiador do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Gente, eu espero que vocês estejam amanhã na minha live especial do Filosofia Popular. Eu ainda não sei se eu vou fazer 3h30, 3h20, que horas eu vou começar, mais ou menos assim. Mas vai ser sábado, por volta das 3h20, 3h30, eu começo a minha live. Um abração, gente.